Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cresce Bebê. Eu sou Carol, fisioterapeuta, e o assunto do vídeo de hoje é o sono do bebê. Então, assista esse vídeo até o final, porque vai ter dica de como criar uma rotina de sono. Se tem um assunto que literalmente tira o sono dos pais, causa muita ansiedade, muita preocupação, é justamente o sono do bebê. Isso, claro, porque se o bebê não dorme bem, o papai e a mamãe também não conseguem descansar e dormir bem. Primeiro, é legal a gente entender que o sono, ele não serve só para a gente descansar ou para relaxar. O sono, ele é uma necessidade básica, ele é fundamental para o desenvolvimento dos bebês e também das crianças. O sono é muito importante, por exemplo, para o processo de aprendizado, para a memória e para o crescimento saudável do bebê. Também é importante a gente entender que o sono do bebê, ele vai muito além de simplesmente colocar o seu bebê para dormir, fazer o seu bebê dormir. O sono, ele tem relação com a rotina de um dia inteiro desse bebê e também qual é o estado geral dele. Por exemplo, se o bebê está resfriado, se ele está com um dentinho nascendo, como é que está a alimentação do bebê, ou se ele está passando, por exemplo, por um período de salto de desenvolvimento. Tudo isso tem relação com o sono. Outra coisa é que a dinâmica do sono, ela varia muito de acordo com a idade do bebê. Então, quanto mais novinho o bebê é, a tendência é que ele durma a maior parte do tempo. A rotina do recém-nascido, por exemplo, é basicamente os períodos de sono, as mamadas e o período ali de banho e de troca de fralda, e ele volta a dormir novamente. O ciclo do sono do bebê mais novinho, ele também é mais curto, né? Então ele dura aí cerca de 2 a 3 horas e ele já acorda novamente para mamar. Aliás, alguns bebês com menos de 2 horas já acordam novamente. Conforme o bebê vai crescendo, então, por exemplo, no 2º mês de vida, o período em que esse bebê fica acordado já aumenta um pouquinho. E aí a gente já consegue, por exemplo, estimular mais esse bebê, brincar com ele, deixar um tempo maior de barriguinha para baixo. Quando passa para o 3º mês, novamente ele fica um tempo ainda maior acordado, e isso tudo mexe com a dinâmica do sono do bebê. Então, praticamente mês a mês, a dinâmica de sono ela vai sendo alterada. E aí, então, eu já quero deixar 2 dicas bem importantes para vocês, que para mim funcionou muito bem aqui na minha casa, na minha experiência com as minhas 2 filhas. A primeira dica é justamente ter uma rotina, tanto de sonecas durante o dia, quanto uma rotina de sono para o período da noite. E a outra dica é não deixar o bebê extremamente cansado antes de fazê-lo dormir. Isso porque o bebê muito cansado fica mais irritado e, consequentemente, vai brigar mais com o sono. E isso, claro, vai fazer com que ele tenha mais dificuldade para dormir. Como é que a gente vai fazer isso, então? A gente vai observar o bebê e identificar durante quanto tempo ele fica bem depois que ele acorda. E quando que ele começa a demonstrar os primeiros sinais de sono, os primeiros sinais de cansaço. Claro que cada bebê tem um ritmo, tem um tempo, então as mães, os pais, as pessoas que mais ficam com os bebês são as melhores pessoas para identificar isso. Então, por exemplo, o bebê acordou às 7 horas da manhã. Você sabe que mais ou menos a cada 2 horas é o tempo ideal para o bebê dormir de novo. Depois disso, ele começa a ficar irritado, impaciente, chorar mais. Então, quando for 9 horas, você vai fazer o bebê dormir antes dele começar a apresentar esses sinais de cansaço. Para o bebê dormir com mais facilidade, então, para ele ter um sono melhor, ele precisa estar relaxado e descansado. E como então nós podemos criar uma rotina de sono para o nosso bebê?
Bom, o primeiro passo então é adequar o ambiente. Você vai organizando a casa, conforme chega no final do dia, vai escurecendo, você vai diminuir a luz, vai diminuir os ruídos, também vai diminuir o seu tom de voz. Nesse momento já não vai estimular tanto o bebê, brincar, cantar para ele, para que o bebê vá se acostumando com essa nova rotina, vá percebendo que o final do dia está chegando. O segundo passo é adequar os horários de alimentação do bebê. Isso é muito importante porque para dormir bem, o bebê precisa estar alimentado. O terceiro passo é então criar rotinas de soneca durante o dia, como a gente acabou de conversar, e nunca colocar o bebê para dormir quando ele já estiver extremamente cansado. Fazer isso antes dele apresentar os sinais de sono. E o quarto passo é usar de artifícios como o ruído branco, as naninhas, o banho mais no final do dia, mais próximo do horário de dormir e também a massagem no bebê. Logo aqui no canal a gente vai ter vídeo específico sobre todos esses temas. Existem bebês que dormem super bem desde novinhos? Sim, mas esses bebês são a exceção. Então, por favor, não se culpe. Pode ser que mesmo fazendo uma rotina, seguindo as dicas, estudando sobre esse assunto, o seu bebê acorde. Outra coisa importante, o sono dos bebês, ele muda muito, como a gente já conversou no vídeo, por exemplo, em períodos como salto de desenvolvimento, períodos de angústia da separação, resfriado, dores, dentinho nascendo, época de tomar vacina, qualquer mudança na rotina, na dinâmica da casa. Então procure se acalmar, ter paciência. O bebê vai crescendo e aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Todas essas dicas, claro, elas fazem parte da minha experiência como mãe, das minhas pesquisas, mas o importante é que você avalie tudo isso que a gente falou aqui de acordo com aquilo que funciona para você, de acordo com a sua dinâmica, a dinâmica da sua casa, os horários da sua família e do seu bebê, e aí você crie a sua própria rotina. Espero muito que esse vídeo ajude você de alguma forma. Um beijo e até a próxima semana.